Oi, voltei. Pode ligar o ar, por favor. Valeu. Então, eu queria começar por. Ontem eu resolvi dar uma conferida em mensagens antigas do Facebook, né? Do bate-papo do Facebook, pra poder. Tô ansiosa, desculpa. Mas era pra poder ver, assim, imagens, vídeos da minha vida passada, né? De quem eu era antes de eu ser quem eu sou, antes de quem você tá vendo. E aí, isso me despertou muitas coisas que me gerou ansiedade, porque eu acabei lendo partes de conversa com um meu amigo que se foi lá em 2014, né? E nossa, assim, tipo, realmente gerou muitas coisas. Primeiro que eu me julguei muito, eu me achei ridícula. E é estranho porque realmente parece que foi 2 vidas atrás, assim. Ah, a maneira como eu me comunicava, a forma também como as pessoas se portavam naquela época. Por exemplo, uma das coisas que eu li foi a gente comentando quando tinha acontecido um negócio que foi bem escroto, que eu sinto que teve um impacto maior do que teve, mas ele não falou sobre, que foi um aniversário que a gente foi num luau na Praia do Forte. E aí, nesse aniversário, tinha um garoto que tentou chegar em mim, mas eu, tipo, recusei educadamente e depois o meu amigo tentou, né? Ver se conseguia ficar com esse garoto. E o garoto falou que não ficaria com ele porque ele era gordo. E aí, me espanta, assim, que alguém seja capaz de comunicar isso. Me espanta pensar que eu tenha sido uma escolha, porque eu nunca me vi, tipo, nesse lugar. E também me lembra muito a minha situação atual, assim, porque quando, quando eu estava no processo de pensar em transicionar, a coisa que mais me gerava ansiedade e insegurança era ficar tentando imaginar se alguém ia olhar pra mim, tipo, e desejar trocar carinho comigo, trocar intimidade comigo, sabe? É, que eu pensava, putz, quem é que vai querer, sabe? Quem é que vai, tipo, querer andar do lado de mão dada com uma pessoa que tá iniciando a transição dela com 28 anos, né? Que não tá dentro dos padrões de ideal de beleza, porque normalmente o ideal de beleza que que os caras que curtem isso buscam é um ideal, tipo, de pessoas cis e também, tipo, de imagens que eles só têm acesso através da pornografia, né? E isso me gerava muita insegurança, muita. Eu tinha medo, assim, de não ser vista, sabe? Não ser enxergada, não ser compreendida, não ter carinho. Existe um movimento dentro da comunidade de garotas trans, principalmente, é, em que muitas falam que a gente tipo, não precisa tipo, do amor do outro, sabe? Que o nosso amor próprio basta. Mas é justamente de um lugar de ser tão esculachada na vida, sabe?
ser tão objetificada, invalidada assim enquanto pessoa. E isso me lembra a minha última tentativa de me relacionar com alguém. Não vai ser fácil falar sobre isso, tá? Desculpa. Mas vamos lá. Eu tenho um amigo que eu amo muito, que ele sempre falava assim, tipo, dos amigos da cidade onde ele cresceu, a galera da escola, mencionava, mostrava foto, sempre assim. A gente nunca se aprofundava, tipo, sabe, em falar sobre um especificamente. Aí um dia esse ano ele mencionou uma pessoa que ele já havia mencionado outras vezes. E não sei porquê. Falei, tá, me passa o contato dessa pessoa, deixa eu falar com ela. E ele me passou. Mas ele me contou assim, tipo, desde o início como essa pessoa era, de ser uma pessoa fechada, do apelido que ele tinha entre os amigos, que ele é conhecido como Ovo, justamente por, né, viver preso dentro da própria casca, não se mostrar muito assim, não ser aberto. E eu fiquei a fim de conversar com essa pessoa, de conhecer, né? De certa forma, talvez porque eu entenda, tipo, o que é isso, assim, sabe? Esse medo que faz com que a gente se feche. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu chamei no WhatsApp, a gente começou a conversar. Aí ele ficou, tipo, meio desconfiado. Aí ele falou, mas por que que fulano te passou meu número? Eu falei, porque eu falei que eu não tava num bom momento e queria, tipo, alguém pra poder conversar e jogar junto. Não era exatamente isso, mas também era, sabe? E a gente começou a conversar. É, tiveram algumas coisas de início que me geraram insegurança, porque meu amigo, tipo, me mostrou ele questionando, tipo, como que ela é, sabe? Coisas relacionadas à minha aparência, né? E também, tipo, é, eu sabia através do meu amigo que as mulheres que faziam parte desse grupo não gostavam muito dessa pessoa por coisas que já ouviram esse cara dizendo. Mas eu pensava que era tipo um certo preconceito por conta dele dele não ter as mesmas vivências, sabe? Ele ser um cara fechado, sem experiências assim em vários setores. Enfim, começamos a conversar, começamos a e foi tipo era eram todos os dias assim. Logo de início ele já foi começando a demonstrar algumas coisas, tipo, de carinho mesmo, sabe? Tipo, de afeto, mas ao mesmo tempo que ele demonstrava, ele se julgava. E ele não conseguia esconder esse auto-julgamento que ele fazia o tempo todo. Ele dizia que era cringe. E tava o tempo inteiro preso na própria cabeça. E eu dizia, cara, relaxa, relaxa, fica tranquilo. Eu percebia um medo de ser julgado. E pelo que eu percebo, acho que ninguém ali em volta dele julgaria além dele mesmo, sabe? Talvez tenha a ver com a Vênus em Virgem dele. Enfim, a gente foi conversando, conversando, conversando. Ele foi se mostrando cada vez mais aberto. E eu imagino, eu não sei, talvez possa ser uma ilusão minha,
que ele ali, ele começou a se mostrar aberto e vulnerável de uma forma que como ele nunca tinha se mostrado pra ninguém na vida. Eu virei o amor, sabe? O amor, o amorzinho. Mas eu temia que aquilo não fosse realidade, assim, porque eu sempre duvido que seja real. Eu tinha medo também, tipo, dele não gostar de mim, assim, pessoalmente, sabe? Daquilo, tipo, de eu não ser o ideal. Por mais que ele não seja também, ele zero é o ideal de beleza masculina. Mas ele é um homem cis, então pra ele é mais fácil reproduzir isso. E eu cheguei a conversar com ele, tipo, diferentes vezes sobre isso, assim. E ele dizia, relaxa, não é sobre isso que eu amo em você, não é isso, assim. Isso é o que menos importa. Relaxa, tá tudo bem, eu te amo. E blá, blá, blá. E eu fui acreditando, né? Eu fui acreditando. Ele veio pra cá. Os poucos dias que eu tive, tipo, sozinha esse ano, sem ter que lidar com a doença do meu pai, foi tipo ao lado dele. E E ele passou uns dias aqui comigo e voltou pra onde ele mora, que é outra cidade. Aí, uns dias depois disso, ele veio com um papo assim de. Ele me cobrava algumas coisas, tipo, ele queria que eu saísse pra caminhar e eu não ia. E aí ele ficava, tipo, incomodado. E aí ele meio que veio terminar, meio que falando disso, assim, tipo, que eu não saía de casa. E enquanto ele fazia isso, esse movimento de terminar, ele me chamava de amor. E eu ficava, tipo, enfim. Passaram, tipo, 2 dias, ele voltou, dizendo, perguntando se podia falar comigo, dizendo que me amava, que eu faço ele feliz, que é isso que importa. Ele disse que ele era burro. Isso me lembrou, isso lá no início, assim, quando a gente começou a conversar, quando ele começou, tipo, demonstrar coisas que ele também teve uma insegurança dessa. Lá em fevereiro, que ele falou que ele queria que eu o ensinasse a ser uma pessoa melhor. Que ele tinha inseguranças e que ele não gosta de reconhecer isso. Que ele tem dificuldade em reconhecer as inseguranças dele, os medos dele. Aí o que aconteceu? Isso foi em abril. A gente meio que planejava passar o feriadão de abril junto. Mas eu tava com medo, né? Porque o plano era que a gente fosse junto pra Cabo Frio. E ele queria, por exemplo, que, tipo, que eu o convencesse a passar a Páscoa em Cabo Frio e que eu o levasse na missa, já que ele deixaria de passar, tipo, a Páscoa com a mãe dele e deixaria de dar missa com a mãe dele. Enfim, eu acabei adiando, porque eu tava com medo de me colocar totalmente aberta e no dia seguinte a pessoa mudar do nada, sabe? No dia seguinte a pessoa que me chama de amor mudar e, tipo, mudar.
Mas continuou assim, tipo, tava ali todos os dias dizendo que me ama. Sei lá. Até que chegou o final de abril. Final de abril, início de maio, a gente tava numa conversa online, um call. A gente assistiu filme, a gente ficou conversando. E era tipo isso todo dia, literalmente, assim. Tipo, ele me dava bom dia às 6 da manhã e ele ia dormir tipo 1 da manhã falando comigo, sabe? Eu, em alguns momentos, eu sentia que eu era, tipo, o alívio dele no meio de tudo. E quando ele tava lá nessa call comigo, ele tava, tipo, relaxando e quase dormindo, ouvindo minha voz, querendo isso. Eu perguntei pra ele, né, uma coisa que eu tinha vontade, mas eu tinha medo. Eu perguntei pra ele como ele achava que a mãe dele lidaria se ela soubesse que eu sou trans. Não porque eu tinha uma pretensão em a conhecer, porque eu não pensava muito nisso por gente ser de cidade diferente, mas porque eu queria que ele falasse sobre. Eu queria ouvir ele falando sobre. E aí ele falou: Eu acho que ela não lidaria bem. Eu tenho certeza que ela não lidaria bem. E eu não quero que a minha relação com ela mude. Eu falei: Ok. Aí ele foi dormir. E aí a nossa relação parou de existir, assim. Ele sumiu. Ele sumiu totalmente. Me ignorou. E dias depois ele foi. Eu fiquei sabendo é, do que ele disse para os amigos dele sobre o que teria acontecido, segundo ele. Ele, ele falou que ele meio que tentou Eu não quero chorar, mas vamos lá. Ele tentou resumir desde o início, dizendo como a gente começou a se falar e tal, e não. E aí ele vai pra parte em que a gente se conheceu pessoalmente. E ele disse que é, quando a gente se conheceu pessoalmente, ele broxou. Porque eu sou totalmente diferente das fotos. É, e, e que aí ele vinha, tipo, desde então, pensando numa forma de terminar. É, e, assim, foram, tipo, 2 áudios de, sei lá, 10 minutos. Em nenhum momento ele falou de mim com cuidado, sabe? Com carinho. Pelo contrário, no início, antes dele começar a contar tudo, ele falou: não manda isso pra ela, vê se não piora as coisas. Então ele sabia que ele ia falar uma merda muito grande, mas ele falou, mesmo assim. Ele falou, sabe? E me espantou muito receber isso, porque foram poucos meses, sim, mas tipo, cara, literalmente aquela pessoa tava ali, tipo, todos os dias dizendo que me ama, sabe? Quando ele fala, tipo, ela é totalmente diferente das imagens, tipo, nunca foi sobre isso, ele não tem nem rede social. Ele não tem rede social, tipo, eu não trocava foto com ele, não é uma coisa que acontecia, assim, ele mandava foto deles. E ele disse várias vezes, tipo, que não era sobre isso, assim, o que a gente supostamente tinha.
E aí, em seguida desses áudios, eu recebi também os áudios de como os amigos dele reagiram a isso, assim, né? E boa parte deles estavam tipo, cara, fulano sempre foi estranho, fulano sempre foi essa pessoa, olha como ele trata a namorada de fulano, olha como ele é, o moleque, eles se assustaram, os amigos dele que o conhecem há quase 20 anos, pela forma como ele falou de mim, como em nenhum momento ele falou de um lugar de empatia, sabe? Pelo contrário. Isso fodeu comigo. Porque tudo isso aconteceu, cara, no momento que eu não é um bom ano, assim, sabe? Tipo, eu moro sozinha há 10 anos, mas meus pais estão aqui desde dezembro. Porque meu pai não anda bem. E no meio disso tudo, de todo esse caos, de ter que lidar com as fragilidades de uma pessoa que eu amo, eu me permiti olhar pra alguém que nunca tinha sido olhado até então. Tipo, tô aqui, eu te vejo, eu te enxergo, eu te amo. Relaxa, pare de se julgar tanto. E foi isso que eu recebi, sabe, em troca. E mesmo tendo recebido isso em troca, eu continuo me importando, sabe? Fazem 4 meses que acabou. Mas eu continuo me importando. Eu fico preocupada dele tá, tipo, isolado. Dele tá, tipo, sozinho. Apesar de eu achar que não, mas pensar na possibilidade dele tá me. Eu fico com medo dele se tornar cada vez mais radical, mais fechado, mais bloqueado para as coisas. E com medo desse ego de uma pessoa fechada que não consegue se mostrar vulnerável nem pros amigos que ele conhece há 20 anos. Essa pessoa que tem medo de admitir, tipo, eu não sei lidar com minha mãe transfóbica, então é melhor eu falar que o problema é a aparência dela, porque ela, dessa mulher que eu tava dizendo que eu amo, porque ela é uma baranga, uma mocreia. Talvez é mais fácil isso do que eu falar que, sei lá, que eu não tenho nada, que eu tenho a minha relação com minha mãe, que eu não quero perder isso por conta de uma trans feia, sabe? E aí, como eu me recupero disso? Eu não sei. Eu não sei, assim. Eu tenho uma dificuldade real de compreensão, tipo, de entender como tudo isso é possível, assim, como as pessoas são capazes de provocar isso na outra, sem sentir culpa, sem nada, assim. Cuidado algum, como você pode passar um tempo falando que ama alguém e do nada você, sei lá, cospe na cara da pessoa e pisa nela. Isso me lembra, meu amigo. Isso me lembra lá o que aconteceu com ele lá em 2013, onde eu era a pessoa que o outro queria e ele não. Né? Esse,
medo de pensar que você pode viver uma vida sem ser amada. Sem ter, tipo, o maior tipo de validação que alguém pode receber, que é o amor. É estranho, porque quando eu penso nessa última relação que eu tive, que eu tentei ter, eu não sei o que foi, sinceramente. Quando eu penso nas coisas que ele me dizia, às vezes eu entendo que se não existisse um mundo lá fora, o mundo que inclui a sociedade, a mãe dele, estaria tudo bem, né? Que eu trazia paz, eu trazia alegria, eu trazia até o prazer, né? Apesar dele ter dito aquilo, a excitação tava sempre ali, né? Tipo, nunca não existiu. Não sei, desculpa. Eu não mantive ele, tipo, em nenhum lugar mais. Assim que aconteceu, eu excluí do Discord, da Steam, excluí conversa do WhatsApp. Eu cheguei a mandar umas mensagens pra ele, tipo, no aniversário dele eu mandei mensagem pra ele, que foi agora, esse mês. Mandei um áudio. Sem que ninguém soubesse, porque iriam me julgar por isso. Eu, tipo, me importar com alguém que foi um babaca comigo. Mas eu tava, tipo. Eu tava preocupada. Eu tava, tipo, preocupada dele. Sei lá, dele não me passar o aniversário sozinho. Não sei. Eu queria mandar alguma coisa de positiva mesmo, sabendo que ele não quer isso de mim. Que ele prefere, sei lá. Sei lá, não sei. Aí eu mandei mensagem pra um amigo falando, por favor, fulano, se certifique que a galera da terra de vocês que mandem parabéns pra ele. Não deixem ele sozinho, por favor. Eu sou patética, eu sei. Eu não quero chorar. Tipo, eu não quero ficar com o nariz entupido. Mas é isso, né? Eu queria sentir menos culpa por tudo, assim. Mas eu não queria, tipo, sentir culpa do amor que eu sinto, sabe? Tipo, não tá em mim o erro. Não tô falando dele, assim, tô falando, tipo, no geral. Eu não queria sentir culpa disso. Eu não queria ser, tipo, não quero ficar sendo o segredo de alguém, o medo, a insegurança. Queria que as coisas fossem mais simples. Eu quero acreditar que é possível que as coisas sejam mais simples. Vou tomar um gole d'água, pera. É difícil pra mim porque eu tenho muito bloqueio. Então quando eu me permito viver alguma coisa e dá errado, eu me culpo. É isso. Eu quero parar hoje por aqui, que eu não tô
muito bem. Me deu até um pouco de dor de cabeça. Mas eu volto. Tá bom? Valeu. Até mais. Beijo, beijo.